Imaginem uma jornada de milhares de quilômetros. Uma jornada que não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, suportaram décadas de exílio na Babilônia. Eles foram arrancados de suas casas, forçados a viver em uma terra estrangeira. Eles conheceram o sofrimento e a perda. Suas vidas foram marcadas pela dor e pela saudade de sua terra natal. Finalmente, eles foram autorizados a retornar à sua terra natal, Jerusalém. A alegria de voltar para casa foi imensa, mas também havia incerteza. Era um tempo de alegria e apreensão. Eles estavam felizes por estarem de volta, mas preocupados com o que encontrariam. Sua cidade estava em ruínas. As casas, as ruas, tudo estava destruído. O outrora magnífico templo, um símbolo da presença de Deus, não existia mais. Era um golpe devastador para o espírito do povo. Os israelitas enfrentaram a tarefa assustadora de reconstruir suas vidas e sua nação. Eles sabiam que seria um trabalho árduo e demorado. Eles limparam os escombros e construíram casas. Cada pedra colocada era um passo em direção à restauração. No entanto, algo essencial estava faltando. A reconstrução do templo, o coração espiritual de Jerusalém, ainda não havia começado. O templo permaneceu em ruínas. Sem ele, a conexão com Deus parecia distante. Anos se passaram e o povo pareceu ter perdido o foco. Eles se concentraram em suas próprias necessidades e confortos. Eles ficaram preocupados com suas próprias vidas e confortos. A reconstrução do templo foi deixada de lado. A tarefa de reconstruir o templo, o próprio lugar onde eles se conectariam com Deus, foi colocada em espera. A prioridade do povo mudou. É aqui que começa a história do profeta Ageu. Ele veio com uma mensagem clara e urgente. Era hora de colocar Deus em primeiro lugar novamente e reconstruir o templo. No ano 520 a.C., Deus falou através do profeta Ageu. Ele foi escolhido para transmitir uma mensagem vital para o povo de Israel, uma mensagem que ecoaria através dos séculos. Sua mensagem era clara e urgente. Ageu não veio com palavras suaves, mas com um chamado poderoso e inegável. Ele pediu ao povo que examinasse suas prioridades. Era um tempo de reflexão profunda, um momento para reconsiderar o que realmente importava em suas vidas. "Por que vocês estão morando em casas luxuosas?" ele perguntou, "enquanto minha casa está em ruínas?" Ageu desafiou o povo a olhar ao redor e ver a disparidade entre suas próprias casas e o templo de Deus. As palavras de Ageu foram um alerta. Elas ressoaram profundamente, despertando uma consciência adormecida. Ele lembrou ao povo que seu próprio bem-estar estava intrinsecamente ligado à presença de Deus em seu meio. Sem a presença divina, suas vidas estavam vazias e sem propósito. O povo tinha perdido de vista o que realmente importava. Eles estavam tão envolvidos em suas rotinas diárias que negligenciaram o essencial. Eles tinham permitido que o medo e a complacência criassem raízes. O medo do desconhecido e a complacência com o status quo os paralisaram. A mensagem de Ageu era um chamado à ação, um lembrete de que Deus não os havia esquecido. Ele os exortou a se levantarem e tomarem medidas concretas. Ele desejava abençoá-los, mas eles precisavam criar um espaço para ele em suas vidas. Somente então poderiam experimentar a plenitude das bênçãos divinas e a verdadeira prosperidade. As palavras de Ageu acenderam uma faísca de esperança nos corações do povo. Ele não estava apenas entregando uma mensagem de repreensão, ele estava oferecendo um caminho a seguir. Ele os lembrou da promessa de Deus de estar com eles, uma promessa que nunca havia se apagado, apesar de seus anos de exílio e dificuldades. O povo ouviu. Eles estavam prontos para atender ao chamado. Liderados por Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, eles começaram a obra de reconstrução do templo. Imaginem a cena.
Homens e mulheres, jovens e idosos, se reunindo com um propósito comum. Eles removeram os escombros e lançaram as pedras fundamentais para o novo templo. Era um trabalho árduo, mas seus corações estavam cheios de um renovado senso de esperança. Não se tratava apenas de tijolos e argamassa. Tratava-se de reconstruir seu relacionamento com Deus. Cada pedra colocada era um ato de fé, um testemunho de sua crença nas promessas de Deus. Seção 5. Dúvida e desilusão. A obra não foi isenta de desafios. À medida que as paredes começaram a subir, também aumentou a oposição de nações vizinhas que temiam o ressurgimento de um Israel forte e unido. Os recursos eram escassos e a tarefa parecia assustadora. A dúvida se insinuou. Será que tudo valia a pena? O povo começou a reclamar. Alguns até questionaram se Deus estava realmente com eles. Eles tinham sacrificado tanto, mas o futuro parecia incerto. Mais uma vez, Ageu estava lá para encorajá-los. Seção 6. Um senso de propósito renovado. Ageu lembrou ao povo que sua força não vinha de seus próprios esforços, mas do poder de Deus agindo através deles. Ele os encorajou a se concentrarem não nos obstáculos, mas na promessa da presença de Deus. Ele falou de um futuro cheio de esperança, um tempo em que a glória de Deus encheria o novo templo. Suas palavras foram um bálsamo para seus corações cansados, lembrando-os de que não estavam sozinhos em suas lutas. Seção 7. A conclusão do templo. Inspirado pelas palavras de Ageu, o povo perseverou. Pedra por pedra, eles reconstruíram o templo. Após 4 anos de trabalho e dedicação, o santuário outrora destruído estava completo. Foi um momento de imensa alegria e celebração. O povo se alegrou, oferecendo sacrifícios e agradecendo a Deus por sua fidelidade. O templo, um farol de esperança, permaneceu como um testemunho de sua resiliência e fé inabalável. Seção 8. A presença de Deus restaurada. Com o templo reconstruído, o povo experimentou uma profunda renovação espiritual. Eles vieram ao templo para adorar, oferecer sacrifícios e buscar a orientação de Deus. Eles não eram mais as mesmas pessoas que haviam retornado do exílio, perdidas e desanimadas. Eles haviam sido refinados pelo fogo, sua fé fortalecida pela adversidade. A presença de Deus, antes distante, era agora palpável dentro das paredes do templo. Seção 9. Um legado de esperança. A história de Ageu e a reconstrução do templo é um testemunho do poder da fé e da perseverança. Ela nos lembra que, mesmo diante de probabilidades esmagadoras, Deus pode realizar coisas extraordinárias através daqueles que estão dispostos a atender ao seu chamado. É uma história que continua a ressoar milhares de anos depois, oferecendo esperança e inspiração para pessoas que enfrentam seus próprios desafios pessoais e coletivos. Seção 10 lições para os dias de hoje. O que podemos aprender com a mensagem de Ageu hoje? Podemos não estar reconstruindo um templo físico, mas cada um de nós é chamado a construir um templo dentro de nossos próprios corações, um lugar onde a presença de Deus pode habitar. Isso requer que examinemos nossas prioridades, que abandonemos as coisas que nos distraem do que realmente importa. Significa escolher a fé em vez do medo, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Seção 11. Encontrando nosso próprio templo. Onde está o seu templo? É um lugar de paz e reflexão? Ou está cheio de preocupações e distrações da vida cotidiana? Assim como os israelitas reconstruíram o templo pedra por pedra, nós também podemos reconstruir nosso templo interior por meio de pequenos e consistentes atos de fé, bondade e serviço. Cada ato de amor,
Cada momento de oração, cada vez que escolhemos o perdão em vez da raiva, estamos colocando outra pedra no alicerce de nosso lar espiritual. Seção 12: O poder da ação coletiva. A reconstrução do templo não foi obra de uma só pessoa, mas o esforço coletivo de toda uma comunidade unida por um propósito comum. Cada tijolo colocado, cada mão que ajudou, representava a força e a determinação de muitos. Da mesma forma, não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Cada passo que damos é acompanhado por aqueles que compartilham nossas crenças e valores. Estamos cercados por uma comunidade de companheiros de viagem, pessoas que caminham ao nosso lado, oferecendo suporte em momentos de necessidade. Irmãos e irmãs que podem oferecer apoio, encorajamento e responsabilidade. Eles são a nossa rede de segurança, sempre prontos para nos levantar quando caímos. Juntos, podemos realizar muito mais do que jamais poderíamos sozinhos. A união de nossos esforços multiplica nossas capacidades e nos permite alcançar grandes feitos. Vamos construir pontes de entendimento, conectando corações e mentes através de atos de bondade e compaixão. Estender a mão aos necessitados, oferecendo não apenas recursos materiais, mas também esperança e dignidade. E trabalhar juntos para criar um mundo onde o amor de Deus brilhe intensamente em todos os corações. Um mundo onde a solidariedade e a empatia sejam a base de nossas ações diárias, transformando vidas e comunidades.